E aí, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Hoje estamos aqui para poder corrigir em vídeo o nosso terceiro simulado direto ao ponto, que é um simulado facilitado para quem está se preparando para a OAB 47. Professor, já que é um simulado, não seria ideal simular o dia da prova com as 80 questões da FGV A, B, C, D? Eu até entendo a sua pergunta, seria realmente uma pergunta muito sincera. Só que não é esse momento, tá? Se tem algum aluno que já está nesse nível de bater de frente com a prova da OAB, realmente seria uma boa você pegar provas anteriores e simulados mais elaborados. Mas se não é o seu caso, talvez se você pegar um simulado como esse que eu citei, você ia bater de frente com uma carreta e isso poderia até te desanimar em continuar estudando. Então, o simulado facilitado é aquele simulado que vai pegar na mão do aluno e vai trazê-lo de volta para a briga, de volta aqui para a oportunidade de disputar com a FGV. Vai ser um simulado que, ao final dele, com toda certeza, a quantidade de conhecimento que vai ser agregada a você vai ser útil e talvez você possa até se animar em continuar estudando firme aí para a nossa prova da OAB 47, tá? Eu faço a seguinte comparação. Imagine uma expressão de matemática muito grande. Então você tem uma equação, vários números de um lado, várias contas do outro lado, e a pergunta que é feita, qual que é o resultado disso? Calma, não sei, espera um pouquinho. Vamos pegar essa expressão gigante aqui, e isso é um princípio da matemática, e vamos dividir em partes. Vamos resolver primeiro essa parte aqui, agora essa parte aqui e essa outra aqui. Quando pensa que não, tudo está resolvido. Então é mais ou menos o que estamos fazendo aqui. Temos muita coisa para poder estudar. Agora, de pouquinho em pouquinho, nós estamos fatiando, entendendo isso aqui, e daqui a pouco nós estamos já batendo de frente com a prova da OAB. Beleza? Vamos lá então, que você possa aproveitar bastante aí o nosso simulado. Olha só, a sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Isso aqui está correto, tá? Está correto. O advogado tem que tomar cuidado. Se ele causar algum prejuízo ao seu cliente, embora não seja uma responsabilidade objetiva, mas se for comprovado que ele realmente causou esse dano, primeiramente quem vai suportar esse ressarcimento vai ser quem? Vai ser a própria sociedade, é o CNPJ. Por isso que o advogado ele responde de maneira subsidiária, ou seja, primeiro a sociedade e depois o advogado. Só que essa responsabilidade ela é também ilimitada. Então ele vai ter que arcar até mesmo com seus bens pessoais para poder ressarcir o seu cliente que teve prejuízo em decorrência de uma ação ou omissão praticada pelo advogado. Tudo bem? Então isso aqui a gente encontra no artigo 17 do Estatuto da Advocacia. Próxima questão diz o seguinte, olha só. Durante um processo disciplinar perante a OAB, verificou-se que determinado advogado praticou infração sujeita à pena de advertência. Contudo, o Tribunal de Ética identificou a existência de circunstância atenuante e decidiu substituir a penalidade por censura, aplicada mediante ofício reservado e sem registro nos assentamentos do inscrito. Então, nesse caso, podemos afirmar corretamente que a decisão adotada está em conformidade com o Estatuto da Advocacia. Errado. Por quê? Porque aqui eu inverti. Um advogado, ele nunca será punido diretamente com advertência. Primeiramente, ele é punido com a censura, se for o caso de aplicar a censura. E, se houver uma situação atenuante, ele pode ver essa censura sendo transformada em advertência, tá bom? E qual que é a diferença entre elas? Na censura, em ambos os casos aqui, é o advogado recebendo um pito aqui da OAB, né? Então a OAB chegando lá, ô meu amigo, dá uma maneirada aí, você falhou aí. Só que na censura ele vai receber um documento, né? É por escrito, e esse documento vai ser registrado na ficha funcional dele. Então é como se ele perdesse a primariedade, digamos assim. E na advertência, ele também vai receber um pito da OAB, mas não haverá nenhum registro nos seus assentamentos funcionais. Questão número 3. A diretoria de uma subseção da OAB indeferiu o pedido formulado por advogado regularmente inscrito. Diante disso, foi interposto o recurso ao Conselho Federal da OAB. Nesse caso, a medida adotada é adequada, pois compete ao Conselho Federal julgar recursos contra decisões das diretorias das subseções. Isso aqui está errado, tá bom? O recurso não é direto para o Conselho Federal, o recurso é para o Conselho Seccional. Direito administrativo. Aquele que não é agente público pode ser responsabilizado como coautor de ato de improbidade consumada,
caso induza ou concorra dolosamente para a prática do ilícito. Isso aqui está correto. Nós estamos no direito administrativo e existe uma lei, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que ela foi criada para poder punir os servidores públicos. Agora, se o particular ele está em conluio com o servidor público, o particular também pode incorrer e ser sancionado pela Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? Conforme o artigo 3º dessa lei. Então, olha só. São aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, ele induz ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Questão número 5. Os entes federativos compõem a administração indireta, como ocorre no caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque os entes federativos aqui são a União, os estados, Distrito Federal, os municípios, e estes entes federativos, eles compõem, na verdade, a administração direta, tá bom? E no caso aqui, as empresas públicas e a sociedade de economia mistas, na verdade, elas pertencem à administração indireta. Questão número 6. O exercício do poder de polícia administrativa pode ocorrer independentemente de autorização judicial, desde que respeitados os limites legais e os direitos fundamentais. Isso aqui está certo, tá bom? Nós estamos falando do poder de polícia e não tem nada a ver com polícia militar e polícia civil. É algo que a administração possui, né? É o poder de poder atuar ali diante da sociedade, dos cidadãos, colocando alguns limites para que haja uma harmonia no sentido de haver ordem na sociedade, né? Então, por exemplo, é pelo poder de polícia, por exemplo, que pode haver uma fiscalização no supermercado, num bar, saber se eles estão funcionando de maneira adequada. Por exemplo, se um supermercado está vendendo carne estragada, a administração pública pode, através dos seus fiscais, ir lá e recolher aquela carne, e para poder fazer isso não vai precisar de uma decisão do juiz, tá? Por quê? Porque existe uma característica desse poder de polícia que é a autoexecutoriedade. Então, aquilo que ele determinou que o particular faça, ele mesmo pode executar se o particular não fizer, não precisando, tá, da intervenção aqui do poder judiciário. Direito civil. Olha só, considere que, ao completar 18 anos de idade, Cássio seja diagnosticado como portador de doença mental que lhe impeça de forma permanente de exprimir a sua vontade. Nesse caso, Cássio será considerado absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. Você deve gravar que são absolutamente incapazes apenas em uma única situação. Que são aqui, cadê? Os menores de 16 anos. Aqui, ó, absolutamente incapaz, os menores de 16 anos. Somente eles, tá bom? Todos os outros estarão aqui do lado de relativamente incapaz, né? Todos os que estão aqui na lei, obviamente. Questão número 8. Olha só, a declaração de vontade em um negócio jurídico sempre necessita de forma especial prescrita em lei para ser considerada válida, independentemente da natureza do negócio. Errado, tá bom? Aqui nós estamos falando sobre negócio jurídico, sobre contratos, sobre compra e venda, sobre outras situações que envolvam negócios jurídicos. Então, a declaração de vontade no negócio jurídico, ela, em regra, não precisa de uma forma especial, tá? Então, assim, as pessoas são livres para poder comprar, vender, negociar da maneira como elas acharem mais adequadas. Agora, existem situações que a lei fala, opa, para poder fazer esse tipo de negócio, realmente vai precisar de algo a mais, de algo especial. E aí, o melhor dos exemplos é exatamente a compra e venda de imóveis, ou seja, quando se passa de 30 salários mínimos, é necessário que, para a validade desse negócio, que isso seja registrado em cartório, tá bom? Então, em regra, os negócios jurídicos podem ser realizados de diversas formas. Apenas quando a lei determinar o negócio jurídico só terá validade se obedecer a certos requisitos, é que esses requisitos devem ser obrigatoriamente obedecidos, como é o caso aqui da compra de um bem imóvel acima de 30 salários mínimos. Questão número 9 aqui, ó. João e Maria, amigos de longa data, decidem empreender juntos e abrem uma empresa de prestação de serviços. No entanto, após alguns meses, a empresa enfrenta dificuldades financeiras e acaba contraindo uma dívida considerável com um fornecedor. Diante disso, surge a discussão sobre a responsabilidade das obrigações de João e Maria em relação a essa dívida.
Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada herdeiro terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder à parte da herança que lhe foi destinada, independentemente da obrigação ser ou não indivisível. Rapaz, eu não estou entendendo muito bem aqui não. Eu coloquei aqui João e Maria, mas o final aqui, ele está perguntando algo diferente, né? Ou pelo menos de maneira separada. Eu já peço desculpas antecipadamente aqui a vocês. Mas não tem problema não. Se bem que também não tem problema, né? Aqui, por exemplo, ele fala de dívida. Então, os credores, essa dívida também pode ser sem problema nenhum. Se um dos credores solidários falecer, não, tá tudo certo. Me perdoe novamente. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada herdeiro terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder à parte da herança que lhe foi destinada, independentemente de obrigação ser ou não indivisível. Isso aqui está errado, tá bom? Por quê? Porque se a obrigação for indivisível, todos eles vão poder cobrar a dívida inteira. Então, o que seria uma obrigação indivisível? Um cavalo, um carro, não dá para você cortar no meio. Diferente de um terreno que dá para você dividir, diferente do dinheiro, que também é possível dividir, né? Mas se for realmente um bem indivisível, então, mesmo cada herdeiro tendo direito a cota à parte ali daquilo que lhe caiba, ele também vai poder cobrar a dívida inteira, tá bom? É o que consta aqui no artigo 270 do nosso Código Civil. Questão 10 aqui, nós estamos já em direito penal. É legalmente possível que o sujeito ativo do delito de feminicídio seja uma mulher, desde que constatado o contexto de violência doméstica contra a vítima do gênero feminino. E aí, será que uma mulher ela pode ser acusada de feminicídio por ter matado outra mulher? Sim, tá bom? Pode sim. Então eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. No crime de feminicídio, o sujeito passivo, ou seja, quem falece ali, né, quem morre, deve necessariamente ser uma mulher. Agora, o sujeito ativo pode ser ou homem ou mulher, tá bom? Lembrando que esse crime, ele estará caracterizado caso a mulher, ela morra em decorrência de uma atitude, seja de homem ou de mulher, de menosprezo, de desprezo à condição de mulher. Se essa mulher, ela morreu por algum outro motivo, que não tem nada a ver com a situação de ser mulher, aí mesmo sendo uma mulher, ali falecendo, não haverá o crime de feminicídio, tá? Será o crime de homicídio. Questão 11. João, de 19 anos, e Pedro, de 17, atuaram conjuntamente na prática de um roubo a uma loja de eletrônicos. Posteriormente, constatou-se que Pedro era penalmente inimputável em razão da menoridade. Então, Pedro, 17 anos. Nessa situação, podemos afirmar corretamente que a causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas não incidirá em eventual condenação de João, que é o maior de idade, pois um dos agentes não é penalmente imputável. Isso aqui está errado, tá bom? Então, a questão está querendo dizer o seguinte, existe o roubo, sim. Agora, existe uma causa de aumento no roubo que seria pela questão de ter mais de um participante do roubo. Tá, mas esse que participou, ele é menor de idade, então não vai contar. Não é esse o entendimento, tá bom? Só pelo fato de termos dois ali praticando o crime de roubo, haverá sim essa causa de aumento de pena para aquele que é o maior de idade, tá? Questão 12 aqui, vamos lá, hein? Luciana, ocupante de cargo em comissão de direção no setor financeiro de um órgão público, autorizou o acesso de um subordinado ao sistema interno sem observar as cautelas legais exigidas. Em razão dessa conduta, o subordinado desviou valores públicos para proveito próprio. Antes do trânsito em julgado da condenação, Luciana promoveu a reparação integral do dano causado ao erário. Nessa situação, pode-se afirmar corretamente que a reparação integral do dano reduz pela metade a pena aplicável a Luciana em relação ao primeiro caso, ao primeiro fato. Isso aqui está errado. Errado. Por quê? Nós estamos diante aqui do crime de peculato. E mais ainda, diante do peculato culposo. Ela não teve o desejo, né, a vontade de que esse crime acontecesse. Mas ela foi descuidada, né? Ela não teve as cautelas, então ela será ali naturalmente processada pelo crime de peculato culposo. E esse crime é um crime bastante cobrado na OAB. Ele tem uma seguinte característica. Cadê? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se a reparação ocorre antes da sentença, que foi o caso, haverá a extinção da punibilidade. Agora, se ocorre após a sentença, a pena será reduzida pela metade. Então, ela ressarciu ali antes, tá? Foi antes, e falou a questão que ia reduzir pela metade. Então, confundiu aqui, tá errado. Processo do trabalho.
Suponha que Maria, com vistas a anular a sentença improcedente, já transitada em julgado, em ação que postulou contra seu ex-empregador, pretenda ajuizar ação rescisória, mas exige fazê-lo pessoalmente, sem representação de advogado. Nesse caso, Maria poderá postular em juízo sem ser representada por advogado, por força da aplicação do ius postulandi. Errado, tá bom? Existe o ius postulandi no direito processual do trabalho? Sim. E o que é isso, professor? É a possibilidade da própria parte entrar com um processo sem a assistência de um advogado, tá bom? Isso pode em primeiro grau, pode também no segundo grau, mas existe uma súmula do TST que limitou, ou seja, não pode em recursos que vão para o TST e também não pode em algumas ações específicas, como é o caso da ação rescisória. Então, nesse caso aqui está errado, não poderia, tá bom? Então, quais são essas ações em que não pode? Na ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança, recursos ao TST e também aqui a homologação de acordo extrajudicial precisa ter advogado. Questão 14. Considere que Pedro, advogado, ajuize ação trabalhista atuando em causa própria. Então, ele é advogado, está atuando em causa própria. Nessa situação, ao final da demanda, Pedro fará jus ao recebimento de honorários de sucumbência, que devem ser arbitrados entre 5% e 15%, devendo o juiz observar para a fixação dos honorários a natureza e a importância da causa, entre outros aspectos. Isso aqui está correto. Então, você vai se lembrar que no processo do trabalho, honorários entre 5% e 15% e no processo civil entre 10% e 20%. Questão 15. Se por doença ou por qualquer outro motivo relevante, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente à audiência, né, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou por seu sindicato. Isso aqui está correto. Então, quando o reclamante, que é geralmente é o empregado, ele não comparece a uma audiência sem justo motivo, aquele processo ele é arquivado, tá? Agora, se ele não puder participar, ele pode mandar alguém participar no lugar dele. Pode ser aqui o empregado, né? Outro empregado que tem a mesma profissão, ou então pelo sindicato. Direito constitucional. Determinada associação civil passou a praticar atividades consideradas incompatíveis com a ordem jurídica. Em razão disso, foi ajuizada a ação judicial visando a suspensão de suas atividades. Então, após regular instrução processual, o magistrado proferiu sentença determinando a suspensão das atividades da entidade. Nessa situação, pode-se afirmar corretamente que a suspensão das atividades da associação somente poderá produzir efeitos após o trânsito em julgado da decisão judicial. Não, isso aqui está errado, tá bom? Por quê? Porque nós estamos diante de uma associação civil e a associação civil, ela precisa obedecer ao regramento que está posto também para ela. E em caso de extrapolar aquilo que ela pode fazer, é possível sim que alguém entre com uma ação judicial contra essa associação civil. E daí nós podemos resultar em duas situações. Uma coisa é a suspensão, agora outra coisa é fazer com que ela seja dissolvida. Ou seja, a suspensão ela vai ficar um tempo sem poder funcionar. A dissolução ela está terminada, acabada. Então, quando o juiz ele decide isso, se ele decidir pela suspensão, a sentença dele, a decisão dele já vai valer de imediato, ou seja, já vai valer para a suspensão. Agora, se a decisão dele for de dissolução, ou seja, não vai mais existir, nós estamos acabando com essa associação civil, ele pode até conceder essa decisão, mas essa decisão só será colocada em prática depois do trânsito em julgado. Tudo bem? Então, para poder suspender, não é necessário o trânsito em julgado. A nacionalidade do brasileiro nato pode ser revogada por decisão judicial se ele cometer atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso aqui está errado, tá bom? Por quê? Porque brasileiro nato nunca pode perder por decisão judicial ou administrativa a sua nacionalidade. Ele não pode. O que ele pode é ele mesmo abrir mão. Agora, ele perder, isso não pode acontecer. Brasileiro nato nunca perde a nacionalidade, salvo renúncia expressa.
Diante do elevado número de acidentes automobilísticos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas em determinado município, uma vereadora apresentou o projeto de lei obrigando os proprietários de veículos automotores residentes na localidade a instalar equipamento que impeça a partida do veículo quando constatada a ingestão de álcool pelo condutor. O projeto foi aprovado por 2/3 dos vereadores e convertido em lei. Nessa situação, pode afirmar corretamente que a norma é constitucional, por se tratar de assunto de interesse local relacionado à proteção da vida e da segurança no trânsito. Isso aqui está errado, isso aqui é uma ótima questão e eu vou explicar isso para vocês. O município ele pode legislar? Pode, por isso que existe a Câmara de Vereadores. E aí, a Câmara ela legisla de maneira subsidiária. Então, existe aquilo que é a competência do âmbito da União, do Estado, e de maneira suplementar, as câmaras podem também elaborar as suas próprias leis. Só que, naquilo que é uma competência própria da União, o município não pode se meter. Tá bom? E embora aqui tenha toda uma cara de que se refere ao direito ambiental, mas na verdade é que isso aqui está falando sobre direito de trânsito. E essa parte, ela diz respeito apenas à União que pode legislar sobre trânsito, tá bom? Direito previdenciário. João exerce exclusivamente cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração em órgão estadual. Em razão de sua vinculação à administração pública, ele é obrigatoriamente segurado de regime próprio de previdência social do respectivo ente federativo. Nesse caso, o enquadramento previdenciário de João está correto. Não, não está. Por quê? Porque o servidor público, ele realmente, ele faz parte de um regime próprio de um regime próprio de previdência social. Tá bom? Ou seja, o servidor público, aquele, por exemplo, que é um policial militar, que é um auditor fiscal, ele é um juiz, um promotor, ele não vai ser, quando ele se aposentar, ele não vai se aposentar pelo INSS. Ele vai se aposentar pelo regime próprio que ele contribui ali mensalmente, tá? Agora, mesmo sendo um servidor público, só que apenas nomeado como servidor público, ou seja, ele não passou no concurso, mas ele exerce um cargo porque é um cargo em comissão. Então, se é um cargo puramente em comissão, então ele não vai contribuir com o regime próprio. Ele vai contribuir com o regime geral, que é o INSS. Então, aqui, como ele exerce exclusivamente cargo em comissão, então tem que ser pelo RGPS, tá? E não pelo RPPS. Então, aqui eu coloquei aqui a diferença para vocês. Questão 20. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de 6 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente, tá? Isso aqui está errado por causa do prazo, tá bom? Isso aqui poderia ser cobrado também em direito do trabalho. A estabilidade, ela é de 12 meses. Direito empresarial. Permite ao empresário casado, sem necessidade de outorga conjugal, alienar os bens imóveis que integrem o patrimônio de sua empresa, independentemente do regime de bens adotado. Isso aqui está correto. Eu vou te mostrar 2 artigos que as bancas tentam confundir a todo momento o candidato. Preste atenção aqui. Ó, permite-se ao empresário casado. Então, ele é empresário sem necessidade de outorga conjugal, ou seja, sem a necessidade da autorização da esposa. O que ele pode fazer? Ele pode alienar, ou seja, ele pode vender os bens imóveis que integrem o patrimônio da sua empresa. Então, ele é um empresário, por quê? Porque ele tem uma empresa no nome dele, ele é sócio dessa empresa. Então, ele pode vender os bens da empresa? Pode. Ele pode vender sem a autorização da esposa dele? Pode fazer isso sem problema nenhum, tá bom? E isso é diferente da seguinte situação, olha só. O que eu acabei de falar é o 978, tá? Ele pode, sem a necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, ele pode vender os imóveis, tá? Agora, olha o 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, simples ou empresário, ou seja, o esposo, ele pode ser sócio de uma sociedade empresária junto com a esposa. Pode? Pode. Agora, preste atenção. Desde que não tenha casado no regime da comunhão universal de bens ou no regime da separação obrigatória. Então, se um casal ele está casado
pelo regime da comunhão universal, esse casal, eles não podem compor uma empresa e serem sócios dessa empresa. Não podem, tá bom? Na caracterização da firma ou denominação, o emprego do termo limitada se refere à extensão da responsabilidade dos administradores, de modo que, na omissão da referida palavra, a responsabilidade destes será solidária e ilimitada. Isso aqui está correto, tá bom? Então, aquele LTDA ou limitada que a gente tanto vê por aí, ele indica que a responsabilidade dos sócios ela é limitada. Tá bom? Limitada a quê? Limitada ali a contribuição deles, né? A cota partes ali daquela sociedade. Direito do trabalho. Uma empresa contratou Marcos por meio de contrato de trabalho por prazo determinado, com vigência inicial de 6 meses. Ao término do período ajustado, as partes concordaram com uma primeira prorrogação. Posteriormente, o contrato foi novamente prorrogado, permanecendo o empregado em atividade. Nessa situação, pode-se afirmar corretamente que o contrato passará a vigorar sem determinação de prazo em razão de ter sido prorrogado mais de uma vez. Isso aqui está correto conforme o artigo 451 da CLT. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Questão 24. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 50% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Isso aqui está errado. Então, nós temos sim o adicional de periculosidade e temos também o adicional de insalubridade. Isso aqui costuma confundir bastante. Então, preste atenção. Se for de periculosidade, é um valor fixo de 30%, tá bom? Sobre o quê? Sobre o salário dele, sem os acréscimos, igual está lá na questão. Agora, se for insalubridade, os percentuais são 10, 20 e 40. Veja que pulo 30, né? Então, deixa o 30 aqui reservado para a periculosidade. 10, 20 e 40, grau mínimo, médio e máximo. Então, vai depender do quão insalubre é o local em que ele trabalha. E esse percentual de 10, 20 e 40% não é em cima do salário dele, é em cima do salário mínimo. Pensa que não, já estamos na questão 25, hein? Já passamos da metade, hein? Eduarda, empregada de uma empresa privada, está grávida de seu primeiro filho. Contudo, em razão de complicações de saúde, sofreu aborto espontâneo na 6ª semana de gestação, situação devidamente comprovada por atestado médico oficial. Ao buscar informações junto ao setor de recursos humanos, foi informada de que teria direito a um período de afastamento remunerado. Nessa situação, pode-se afirmar corretamente que Eduarda fará jus a repouso remunerado de 2 semanas. Será que está correto? Sim, isso aqui está correto. Então, ela não terá, naturalmente, direito à licença maternidade, tá? Mas, se o aborto ele for espontâneo, ela terá um período aí de 2 semanas para poder se recuperar, tá bom? Artigo 395 da CLT. Processo penal. A Corregedoria de Polícia recebeu denúncia anônima, relatando a existência de um esquema de tráfico de drogas em determinado bairro. Com base exclusivamente nessa comunicação, a autoridade policial, o delegado, instaurou inquérito policial sem realizar qualquer diligência preliminar para verificar a plausibilidade das informações recebidas. Nessa situação, pode-se afirmar corretamente que a instauração do inquérito policial foi regular, uma vez que a denúncia anônima por si só constitui fundamento suficiente para a abertura da investigação. Não, errado. Pode instaurar inquérito através de denúncia anônima? Pode, mas antes de instaurar, tem que ter uma averiguação preliminar, ou seja, é necessário averiguar minimamente se aquelas informações repassadas de maneira sigilosa, se elas realmente fazem sentido, tá? Se tem realmente alguma ligação com um possível crime. Agora, de cara assim direto, não poderia. Questão 27. É vedada a celebração de acordo de não persecução penal. Isso aqui tem caído bastante nas provas, tá? Vamos ficar atento. É vedada a celebração nos casos em que o investigado tenha sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração por acordo de não persecução penal. Ou seja, o acordo de não persecução penal é um acordo entre o Ministério Público e aquele que cometeu o crime, em que aquele que cometeu o crime, ele confessa que cometeu o crime, e, dentre outras situações, ele acaba aderindo àquilo que o MP
coloca para ele, né? E aí, seja de pagamento, seja outras coisas que ele deva fazer. Agora, se ele já foi beneficiado por esse acordo anteriormente, ele não pode receber esse benefício de novo. Só que existe um prazo para isso. Ou seja, se ele recebeu esse acordo há 10 anos atrás, ele pode receber agora. Então, qual que é o limite? 5 anos. Só que esse limite serve tanto para o acordo de não persecução penal, quanto também para a situação aqui de transação penal. Ou seja, se ele foi beneficiado também pela transação penal nos últimos 5 anos, ele não pode agora ser beneficiado pelo ANPP, tá bom? Por mais que você não saiba exatamente o que é agora uma transação penal, mas fique com essa informação sobre o ANPP, porque isso aqui tem caído bastante, tá bom? Então, ela está errada, porque é como se ele tivesse feito uma exceção aqui para transação penal e não existe essa exceção. Então, quando é que cabe aqui o ANPP? Dentre outras situações, tá? Essas aqui são as mais importantes. Hipótese de não cabimento, tá? Então, se couber a transação penal, não cabe o ANPP. Por quê? Porque a transação penal, ela é melhor, ela é mais benéfica para aquele que cometeu o crime. Então, cabe transação penal? Então, vão na transação penal primeiro. Não cabe transação penal? Aí vão verificar se cabe o ANPP. E outras situações aqui em que não caiba, né? Como o caso também que é de crime de violência doméstica, né? Ou no caso também de lesão ou grave ameaça também não iria caber. Questão 28. Um agente público que não detém competência para o exercício de atos de polícia efetuou a prisão em flagrante de um cidadão penalmente imputável no momento em que este praticava um crime de furto no interior de um veículo estacionado em via pública. Nessa situação, a prisão é considerada ilegal, uma vez que foi realizada por agente público que não detém competência para realizá-la. Errado, tá? Então, assim, tem que ter muita coragem para hoje em dia fazer isso, né? Mas, se alguém estiver cometendo crime, qualquer cidadão pode ir lá e prender essa pessoa em flagrante. Então, qualquer do povo poderá, é uma faculdade, né? Poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, é uma obrigação de quem tem essa responsabilidade, né? Processo civil, vamos lá, hein? Suponha-se que um advogado tenha proposto ação de perdas e danos contra uma serralheria, considerando a falha na prestação de serviços de carpintaria. O magistrado competente, ao analisar a demanda, julgou liminarmente improcedente o pedido, isso aqui é importante, hein? Sob o argumento de contrariedade a enunciado de súmula do Tribunal de Justiça. Nesse caso, é correto afirmar que, da decisão de improcedência liminar, caberá recurso de apelação, não sendo admitida a retratação do magistrado. Errado. Por quê? Porque nós temos 2 casos em que, depois de uma sentença do magistrado, ele pode se retratar. Veja que, de maneira normal, natural, começou um processo, a briga entre autor e réu. Aí chegou no final, o juiz sentenciou. Quem entra com recurso, o juiz ali que sentenciou, ele não pode mais mudar. Ele tem que pegar aquele recurso e mandar para o Tribunal de Justiça, mandar para o TRF. Agora, se a sentença dele for essa sentença que julgou improcedente o pedido de maneira liminar, tá? Ou outra situação que eu vou mostrar aqui para vocês. Indeferimento da petição inicial ou no caso de improcedência liminar do pedido. Nesses 2 casos aqui, quando o juiz receber o recurso de apelação, ele vai poder colocar a mão na consciência e falar: eita, não é que esse cara tem razão mesmo, eu vou mudar aqui a minha sentença e vou passar a dar continuidade a esse processo. Nesses 2 casos, ele pode exercer aqui o juízo de retratação, que é a possibilidade que o juiz tem de mudar a sua própria sentença. 30. Ao apresentar contestação, o defensor público deve manifestar-se especificamente sobre todos os fatos alegados na petição inicial, sob pena de presunção de veracidade das alegações não impugnadas. Errada. Por quê? Porque sim, existe essa obrigatoriedade de maneira geral. Ou seja, de maneira geral, quando você for apresentar a sua contestação, você deve rebater pedido por pedido. O pedido que você, como advogado, como advogada, não rebater, será considerado como verdadeiro pelo juiz, tá? Então você precisa rebater. Então por que está errado? Por quê? Porque existem algumas pessoas, como o caso aqui do defensor público, que ele pode fazer a defesa de maneira mais genérica, tá? Não necessariamente rebatendo ponto por ponto.
Então, quem são as pessoas que podem fazer isso? Vou colocar aqui para você. O ônus da impugnação específica, que é o caso de você rebater ponto a ponto, não se aplica a quem? Ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Tá? Então foi uma maneira aí de amenizar. A gente sabe que a defensoria pública é muito carregada, o advogado ativo muitas vezes pega o processo ali em cima da hora, então eles podem se defender de maneira mais genérica, sem rebater ponto a ponto, e isso não será considerado verdade pelo juiz. 31. De acordo com o CPC, a execução de uma sentença que determine o pagamento de quantia certa contra a fazenda pública pode ser efetuada através de penhora de bens. Não, porque os bens públicos são impenhoráveis. Então, como que a fazenda pública vai pagar? Por precatório ou por requisição de pequeno valor. A questão 32. Carlos ajuizou demanda pelo juízo comum contra o seu médico particular, Fernando, tendo alegado falha no diagnóstico de doença. Na petição inicial, requeriu a inversão do ônus da prova e a indenização por danos materiais e morais. Então, existe relação de consumo, na hipótese, e a responsabilidade do médico é de natureza subjetiva. E o que é a responsabilidade subjetiva? É aquela que precisa provar a culpa ou o dolo do médico. E aí, primeira pergunta, a relação de médico e paciente, ela é uma relação que pode ser tratada pelo CDC? Ela é uma relação de consumo? Sim, ela pode ser considerada assim uma relação de consumo. Beleza, já sei que é uma relação, que pode ser uma relação de consumo, mas a responsabilidade do médico, já que é uma relação de consumo, é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva? Subjetiva, tá? Então essa questão aqui, ela está correta. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque geralmente quando a gente bate o olho no CDC, a gente fala, não, é responsabilidade objetiva, mas nem todos os casos. Esse aqui é uma exceção, tá bom? Artigo 14, parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, quem são eles? Os médicos, advogados e outros mais. Será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, ele tem que ter uma culpa, tem que ter a responsabilidade aqui não é objetiva, ela é subjetiva, tá? A maior parte do CDC, a responsabilidade é objetiva. Agora, aqui nesse caso, ela é subjetiva. Questão 33. Diante de um trajeto percorrido por um carro de passeio ao longo de uma rodovia operada por uma concessionária, mediante cobrança de pedágio, o motorista, em razão das péssimas condições do asfalto, perdeu o controle do veículo e atingiu um morador da região que se encontrava ao lado da via. Em decorrência do acidente, o motorista do carro sofreu lesões corporais leves e o morador da região sofreu lesões graves. A empresa concessionária responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação do seu serviço. Sim, independentemente da existência de culpa. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, por defeitos, né? Por defeitos relativos à prestação do serviço. E foi o caso ali, né? Da rua toda esburacada. E a relação entre a concessionária e aqueles que utilizam também é regida pelo CDC. Direito da criança e do adolescente. A criança ou o adolescente deve ser criado pela família natural e apenas excepcionalmente por família substituta. Isso aqui está correto, tá? É o desejo, né? É o desejo de todos nós que cada criança tenha um pai, tenha uma mãe para poder criar bem dele, né? Então é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Compete ao conselho tutelar atender e aconselhar os pais, o responsável, aplicando quando necessárias as seguintes medidas: advertência, perda da guarda e destituição da tutela. Errado. Por quê? Porque o conselho tutelar, ele realmente tem várias funções, mas não está dentre elas a perda da guarda, que só o juiz pode fazer isso, e a destituição da tutela, também só o juiz pode fazer isso. Direito internacional. Héctor, cidadão espanhol, ele foi expulso do Brasil em janeiro de 2020, tendo a medida sido acompanhada de impedimento de reingresso pelo prazo de 5 anos. Em janeiro de 2024, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Salvador para passar férias no Brasil, no país,
teve sua entrada impedida pela Polícia Federal, em razão da persistência dos efeitos da medida anteriormente aplicada. Nessa situação, pode-se afirmar corretamente que a medida de retirada compulsória cabível é a repatriação, uma vez que Hector foi impedido de ingressar no território nacional ainda no momento do controle migratório. Isso aqui está correto, tá bom? Ou seja, o que é repatriação? É quando chega alguém ao Brasil e naquele momento de passar pela alfândega em que efetivamente ele vai entrar no Brasil, né? Ele já está em solo brasileiro, mas ele vai efetivamente entrar depois que ele passar ali pelo controle de acesso. E aí, se naquela verificação já pudesse comprovar que ele não pode entrar no Brasil, dali ele já volta de ônibus ou de avião, seja quem for que tenha trazido ele. Isso é chamada repatriação, tá bom? Então a repatriação está aqui, que é o impedimento de entrada no território nacional. Mas nós temos ainda a deportação, que é uma situação migratória irregular, ou seja, a pessoa, de alguma maneira, ela entrou no Brasil, mas aqui dentro foi observado que ela está de maneira irregular. Então tem todo um trâmite, mas depois ela vai ser deportada, tá bom? A expulsão tem a ver com a prática de crime, tá bom? E a extradição é quando um outro estado pede para que se envie a pessoa para lá, para que ela possa cumprir a pena ou responder a processo lá. Questão 38. Um cidadão estrangeiro ingressou regularmente no Brasil com visto de visita, destinado a atividade sem finalidade remuneratória. Após alguns meses, foi constatado pela autoridade migratória que ele estava exercendo atividade remunerada de forma habitual, em desacordo com a finalidade do visto concedido. Então, nessa situação, pode-se afirmar corretamente que a medida de retirada compulsória cabível é a deportação, por se tratar de pessoa em situação migratória irregular em território nacional. Foi exatamente o que nós comentamos, né? Se a pessoa ela já estava irregular, ou mesmo estando regular, depois ela deixa de atender e passa a estar irregular, é claro, né? Vai ter todo o processo ali administrativo. Se ao final for realmente confirmado isso, no caso aqui, ela será deportada. É importante saber a diferença, porque isso aqui cai em prova, tá bom? Finalizando as últimas duas questões, olha só, hein? Direitos humanos. Diante da repercussão nacional de sucessivos homicídios praticados contra líderes rurais e pessoas que denunciavam grilagem de terras e exploração ilegal de madeira, a Procuradoria-Geral da República requereu ao STJ a transferência da apuração dos fatos da Justiça Estadual para a Justiça Federal. O pedido foi acolhido pela terceira sessão do STJ. Nessa situação, pode-se afirmar corretamente que o instituto aplicado foi o incidente de descolamento de competência. Eu já ia falar incidente de desconsideração, né? Tão acostumado que a gente está. Mecanismo constitucional destinado à proteção dos direitos humanos. Exatamente isso. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? É porque hoje já a situação já está diferente. Mas há tempos atrás, há uns 20, 30 anos atrás, muitas polícias civis, né, dos estados tinham uma estrutura muito, muito precária. E determinado crime que chamava a atenção até mesmo internacional, ele não era elucidado. Só que fora do Brasil, quando se olhava para uma situação dessa, de um crime bárbaro que foi cometido no Brasil e que não tinha ali um final em que aquele que foi responsável pelo crime ele não foi punido, quem ficava mal na fita não era o estado, sei lá, de Minas Gerais, não era o estado de Pernambuco, era o Brasil de uma maneira geral. Então, para poder evitar esses constrangimentos internacionais, para poder evitar até mesmo sanções internacionais, foi criado, né, essa possibilidade de deslocamento de competência, tá bom? Em que será feito um pedido para o STJ, tá? Isso é importante. O pedido é feito ao STJ para que aquele processo que está tramitando ali, aquela investigação que está tramitando no âmbito estadual, mas ali tem uma ingerência talvez política, eles estão tentando abafar o caso, isso seja deslocado para a competência federal. Não que não exista também a possibilidade, né, de ter essas manobras. Mas no âmbito federal, a situação ela já passa a ter vamos dizer assim, né, uma credibilidade, entre aspas, melhor e mais aceita, de forma que aquele crime que até então estava se arrastando e ninguém decidia nada, agora no âmbito federal vai poder, talvez, ter, né, um resultado final aí. Quem pede realmente é o Procurador-Geral da República. Última questão, meus amigos, última questão.
O fato de o trabalhador migrante estar em situação migratória irregular impede seu acesso ao Poder Judiciário para reivindicar direitos trabalhistas decorrentes da relação de emprego. Errado. A pessoa ela está toda errada no Brasil, ela está trabalhando. E aí o trabalho dela não é remunerado de acordo com o que ela tinha direito. Ela não vai poder entrar na justiça, poder reclamar os direitos dela. Está errado. Ela pode sim entrar na justiça mesmo estando em situação irregular. Depois a pessoa ela resolve lá, né? Mas os direitos dela serão assegurados sim, tá bom? Bom, último recado aqui, né, do professor. Parabéns por chegar até aqui. Estamos construindo nossa preparação. Às vezes é comum acharmos que não estamos preparados, mas, meu amigo, confie no processo. Insista no estudo, insista no cumprimento de metas para quem está na nossa mentoria. Tamo junto, tá bom? Espero que você tenha aproveitado bastante aí esse terceiro simulado. Resolvemos 40 questões aqui em 45 minutos, né? Praticamente uma questão aqui por minuto. Espero que tenha sido realmente bem objetivo e bem proveitoso para você. E se de alguma maneira te agregou, por favor, deixa o like no vídeo aí. Se inscreva também no canal, porque nós teremos muita coisa boa até a nossa OAB 47. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.